MPI Series, temporada 01. As palavras têm poder? Episódio 01. A frase. Quando o discurso encontra a matéria. Toda investigação começa com um discurso. Nenhuma termina nele. Há quem imagine que esta temporada seja sobre uma frase. Não é. Há quem imagine que ela seja sobre palavras. Também não. Muito menos sobre motivação, desenvolvimento pessoal, religião, recursos humanos, filosofia ou qualquer postagem perdida em alguma rede social. Não. Esta temporada é sobre aquilo que permanece quando todos esses discursos desaparecem. Eu sou a louca do rolê. A morte que aprendeu a escutar e nunca mais conseguiu permanecer em silêncio. Não vim convencer ninguém. Não vim ensinar ninguém. Muito menos disputar quem está certo. O projeto mais perto da ignorância nunca existiu para isso. Ele existe porque toda vez que um discurso parece completo demais, alguma coisa continua escapando. E quase sempre essa coisa é justamente aquilo que sustenta o próprio discurso. Ao longo dessa temporada, você não encontrará respostas, encontrará perguntas. Algumas talvez o acompanhem por alguns minutos, outras talvez permaneçam por anos. Se nenhuma permanecer, tudo bem. Nem toda pergunta escolhe a mesma casa para morar. Antes de começarmos, preciso explicar como esta investigação funciona. Ela nunca nasce de uma teoria, nunca nasce de uma tese, nunca nasce de uma conclusão. Ela nasce de um pequeno incômodo, às vezes uma frase, às vezes uma notícia, às vezes uma fotografia, às vezes um livro, às vezes um comentário perdido na internet. O objeto inicial nunca é importante, ele apenas abre uma porta. Depois disso, a investigação segue sozinha. Talvez você estranhe a forma como essa temporada foi construída. Ela não possui heróis, não possui vilões, não pretende desmontar pessoas, nem categorias profissionais, nem instituições. Quando uma frase aparecer por aqui, ela será apenas um ponto de partida, jamais um alvo, porque frases pertencem às pessoas. Mas os fenômenos pertencem à condição humana. É essa condição que estamos tentando observar. Ao longo dessa investigação, algumas presenças aparecerão repetidamente. O Breguésio, Sylvain e eu. O Breguésio representa a pergunta. É ele quem tropeça nas coisas que ninguém estava procurando. Sylvain representa a corrosão. Ele desconfia de qualquer resposta rápida. Sua função é impedir que a investigação termine cedo demais. E eu represento apenas uma lembrança. A lembrança de que todo discurso depende de um corpo. E todo corpo depende de matéria. Talvez seja justamente por isso que eu atravesse filósofos, psicólogos, economistas, escritores, algoritmos e poetas exatamente da mesma maneira. Não porque eu tenha melhores argumentos, mas porque nenhum deles conseguiu abolir a própria finitude. Essa temporada seguirá um caminho. Começaremos por uma frase. Depois encontraremos Graciliano Ramos, Marx, Sartre, Ernest Becker, Freud, Byung-Chul Han, Shoshana Zuboff, a literatura, a psicologia, os dados públicos, o trabalho, os algoritmos, a economia da atenção, o ATP, a adenosina trifosfato. E pouco a pouco perceberemos que a pergunta inicial já não importa tanto quanto parecia. Porque talvez ela nunca tenha sido a verdadeira pergunta. Foi exatamente isso que aconteceu. Numa noite qualquer. O Breguésio rolava distraidamente a tela do celular. Nada muito diferente do que milhões de pessoas fazem todos os dias. Entre uma publicação e outra, ele parou, leu, voltou, leu novamente. Depois caminhou até onde eu e Sylvain estávamos. Sylvain nem levantou os olhos. Continuava fingindo que não se importava com absolutamente nada. O Breguésio apenas colocou o celular sobre a mesa. Na tela havia uma frase, pequena, simples, daquelas que circulam diariamente pelas redes sociais. Ela dizia: crie o hábito de profetizar coisas boas sobre sua vida. As palavras têm poder. Silêncio. Sylvain olhou para a tela, depois olhou para mim. Sorriu daquele jeito cansado de quem já imaginava a confusão que viria. Eu li novamente. Empurrei o celular para o centro da mesa. E fiquei olhando para aquela frase por alguns segundos. Curioso, durante muito tempo discutimos o poder das palavras. Construímos religiões, constituições, poemas, tratados filosóficos, teorias científicas, livros, impérios, revoluções, tudo sustentado pela linguagem. Mas havia uma pergunta que continuava me incomodando. De onde essas palavras estavam sendo pronunciadas? Porque existe uma diferença enorme entre dizer que as palavras possuem efeitos e afirmar que elas produzem por si mesmas a realidade. Essa diferença talvez seja pequena para quem observa apenas o discurso, mas ela se torna gigantesca quando olhamos para o corpo. Você pode escrever a poesia mais bonita da história, pode elaborar a teoria mais sofisticada da filosofia, pode fundar uma religião,
Pode desenvolver uma inteligência artificial, pode escrever um romance, pode discursar sobre liberdade, sobre felicidade, sobre esperança. Mas experimente fazer tudo isso depois de vários dias sem comer. Experimente produzir linguagem quando o organismo começa a economizar energia para continuar vivo. Nesse momento a pergunta muda completamente. Já não estamos discutindo o poder das palavras. Estamos discutindo as condições materiais que tornam qualquer palavra possível. É justamente aqui que esta temporada começa. Não para negar a linguagem, não para diminuir a importância dos discursos, mas para lembrar que eles nunca caminharam sozinhos. Toda palavra precisou primeiro de um cérebro. Todo cérebro precisou de glicose. Toda glicose precisou de alimento. Todo alimento precisou de trabalho. Todo trabalho precisou de um corpo. E todo corpo continua submetido ao tempo. Talvez seja justamente essa inversão que tenhamos esquecido. Passamos tanto tempo admirando o discurso que deixamos de olhar para aquilo que silenciosamente o sustenta. Foi por isso que aceitei o convite do Bregésio para olhar aquela frase. Não porque ela estivesse certa, nem porque estivesse errada, mas porque ela escondia uma pergunta muito maior. Quem sustenta materialmente a possibilidade de qualquer discurso existir? Talvez essa seja a investigação que realmente nos interessa. Porque, no fim das contas, antes de qualquer palavra, houve um organismo tentando continuar vivo. E talvez seja exatamente aí que toda linguagem comece. No próximo episódio, antes da palavra, existe ATP. Porque talvez o primeiro capítulo da existência nunca tenha sido o discurso. Talvez tenha sido apenas uma célula encontrando energia suficiente para continuar vivendo.